Vamos colocar de pé, vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é digno de louvor, de adoração. Amém. Som. 1, 2, teste. Isso. Nós cremos que o Senhor nesse lugar, Ele é real. Amém? Ele está aqui em nosso meio. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos cantar agora que digno é o Cordeiro que foi morto, que Ele é santo. Como aprendemos hoje na EBD, só a Ele devemos render glória. Por Ele vivemos, nos movemos, existimos, e é Ele que nós esperamos. Essa canção se chama Canção do Apocalipse e narra um pouco dessa história, desse encontro, quando o veremos na glória, quando o encontraremos, para enfim rendermos de fato, de todo o nosso coração, a glória que a Ele é devida. Cante de todo o seu coração. Ao meu canto,
Teu nome é força, é fôlego de vida, esperança, água viva. Santo, santo, santo. A igreja? Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, grande é o Senhor, digno de ser louvado. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. E nesse momento os irmãos terão a oportunidade de também celebrar com seus dízimos, suas ofertas, para que o reino do Senhor continue avançando. Amém? Vim para adorar. Luz do mundo viesse à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos orar ao Senhor nosso Deus pela dedicação dos dízimos, das ofertas, mas também orar pelas vidas, aproveitando que nós estamos aproveitando que nós temos gente aniversariando, hein? Irmã Lídia, que está conosco, graças a Deus, hoje, nessa manhã, que fez aniversário, ontem, e também amanhã, irmã Isabel, cadê ela? E Lucilene também, que vai fazer amanhã. Vem, irmã Bel, vamos orar por você. Vem, irmã Lídia. Irmã Lucilene está aqui também? Oh, que pena. Espero que ela esteja ouvindo. Se tiver mais alguém que fez aniversário essa semana, pode se achegar. Eu tenho um papagaiozinho aqui, mas às vezes ele falha. E se porventura, aproveito aqui. E aproveito esse momento aqui para lembrar os irmãos, se porventura o seu nome não sair na lista, né? Não fica ressentido não. Pode procurar a secretaria, sinalizar, porque às vezes essas coisas onde os humanos estão, pode acontecer. Tá bom? Então vamos orar. A irmã Mônica também veio aqui à frente com um propósito específico que fez aniversário. Ele está aqui? Ah, não está. Opa, nosso querido Dan. Vamos orar por ele também. Que dia foi? Amém, amém, amém. Graças a Deus, né? Mas eu fiz questão, é amanhã, irmã Bel, mas a gente fez questão já de orar hoje, que amanhã a irmã só dá o endereço, onde vai ser o churrasco. Entendeu? Todo mundo vai estar lá. Para os nossos amados e toda a igreja, eu quero ler 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão disse, posto diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, ele estendeu as mãos aos céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem debaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração anda diante de ti. Aleluia. Então essa palavra é para o coração dos nossos irmãos que estão aniversariando, para toda a igreja. Que o Senhor vos guarde, os abençoe, que o Senhor te faça a cada dia fiel, leal ao Senhor e à sua palavra. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por esta manhã graciosa, poder cultuar ao Senhor, e já agradecendo pela dedicação dos dízimos, das ofertas, as bênçãos do Senhor repouse sobre o teu povo, Senhor, porque o Senhor sim tem sido misericordioso, bondoso, amoroso. O Senhor tem sido provedor, tem nos sustentado a cada dia. Apesar às vezes das ameaças, das dificuldades que enfrentamos, nós percebemos a tua graça nos sustentando. Portanto, louvado seja o nome do Senhor. Por esses irmãos que fizeram aniversário, ou outros que estarão fazendo no dia de amanhã, que as bênçãos do Senhor sim estejam sobre eles. Que a partir desta data a vida deles sejam ainda mais, ó Deus, consagradas ao Senhor. Eles entendam o teu propósito e caminhem com fidelidade. E que assim, Deus,
por muitos anos de vida, eles tenham a oportunidade de celebrar na tua presença essa data que o Senhor mais uma vez está concedendo a eles. Como igreja, nós te louvamos por tudo e entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. E o povo de Deus nessa fé diz: amém, amém, amém. Que Deus os abençoe, sim, em nome de Jesus. Poder sentar, amados. Na breve reflexão que quero fazer com os irmãos ainda nesta manhã, quero aproveitar e lembrar aos irmãos que novembro é um mês de muita festa, mês de aniversário da Igreja Batista Éden, e nós vamos comemorar. Vamos começar na quinta-feira, porque a quinta-feira a irmã Mônica e o irmão Gabriel vão nos conduzir, né? Dando ênfase orando pelos homens, trazendo uma palavra aos homens, para toda a família, mas especialmente aos homens, dando ênfase ao Novembro Azul, né? Então eles vão conduzir a programação, o Ministério de Família vai conduzir a programação do próximo domingo, com a próxima quinta, como foram assim as últimas quintas, filhas mensageiros, os embaixadores, e foi uma bênção. Eu creio que também será uma bênção nas nossas vidas como igreja. E no domingo nós estaremos recebendo à noite o presidente da ABS, pastor Daniel Costa, e o grupo Altas Vozes, que virão louvar ao Senhor, abrindo o mês de dezembro, de comemorações de novembro, pelo mês de aniversário da igreja, completando 36 anos de organizada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E a festa vai seguir até o final do mês. Mas você que não fez sua inscrição ainda, de hoje na saída aqui, já coloca o seu nome, especialmente se você vai precisar de ônibus, porque a gente só tem contactamos apenas um ônibus, 50 lugares, né? Criança vai no colo até 4 anos, né? Acima disso, a recomendação, porque uma viagem é perto, mas é intermunicipal, tem que ser por poltrona. Então você procura lá e já coloca seu nome na reserva. Lembrando os irmãos que a confirmação é o pagamento, porque o ônibus nós estamos apenas alugando, não? Então você paga ali o valor da sua passagem. Então corre, já faz a reserva e providencia o mais rápido possível confirmar com o pagamento, ok? E com certeza será um tempo bom para a gente desfrutar dia 15 de novembro lá na Estrada do Coco, no Clube Grecos. Alguns irmãos já estiveram lá, sabem que é um lugarzinho simples, mas muito agradável para a gente passar o dia lá, ok? E também dia 12 tem uma viagem lá para Santa Bárbara, esse município de Santa Bárbara. Não gosto muito desse nome, mas o município de Bárbara, acho que eu vou falar assim, né? Mas certamente o povo de Deus já está reunido ali como igreja, e algumas igrejas lideradas pelo irmão Rodrigues estão se organizando para estar lá, ok? E será um tempo de compartilhar a palavra, que os mensageiros lá estejam. Nós vamos, nesta hora, convidar os irmãos para a gente meditar mais uma vez em mais uma das bem-aventuranças de Jesus, compartilhada com o seu povo. Mateus capítulo 5, verso 7. Mateus 5, verso 7. Leiamos, vamos tentar ler numa só voz. Bem-aventurados, porque eles alcançarão misericórdia. Oremos. Pai querido e amado, em nome do teu Filho Jesus, pedimos que o Senhor ministre a tua palavra, ampliando o sentido, o significado nos nossos corações, em nome de Jesus. Meus amados, nós percebemos, estamos refletindo, como os irmãos sabem, já há alguns domingos, sobre cada uma das bem-aventuranças do Senhor Jesus, e ele aponta nesse texto aqui sobre a felicidade dos misericordiosos. Isso é muito diferente do que muita gente tem vivido por aí, porque a felicidade
para muita gente está ligado a coisas, a posições, a títulos, a bens acumulados e aí por diante. Mas Jesus disse que a felicidade, que é o que significa bem-aventurança, está ligado a atos de piedade. E aqui está a misericórdia, a ênfase na misericórdia. Que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Isso aponta que a falibilidade, as dificuldades, as limitações, é muito próprio do ser humano. E em dado momento, nós precisamos da misericórdia. Primeiro, da misericórdia de Deus. Segundo, nós precisamos da misericórdia uns dos outros. Uns dos outros. Agora é interessante que Jesus, de forma muito semelhante à oração do Pai Nosso, ele coloca a bem-aventurança. Dá a entender que aqueles que deixaram de ser misericordiosos, ou não são, ou não foram misericordiosos, terão dificuldade de também alcançar misericórdia quando precisar, necessitar. Você lembra quando Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orarmos: Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos de quem nos deve. Tem algumas traduções que falam ofensa. Eu, pesquisando um pouquinho mais, a palavra dívida, ela é muito mais precisa na oração do Pai Nosso. Por quê? Porque dívida, literalmente, é a questão de débito. E quando olhamos um pouco mais os originais, a gente vai perceber isso. Quando alguém deve a alguém, e naquela época não tinha Pix, cartão de crédito, lembra disso? Promissória e tal. Então, o que os comerciantes, para vender alguma coisa, fazia era apenas uma leve anotação, ou às vezes até um bem apenhorado. Um bem apenhorado, que era ali o escrito da dívida. E aquele escrito de dívida, ou aquele objeto que representava a dívida, ele era desfeito ou devolvido só quando a dívida era paga. Nesse caso, nós já nascemos devendo. Devolvemos a Deus nossa vida, nossa adoração, nossa gratidão, devolvemos a Deus. Devemos a Deus. Mas devemos ainda mais quando praticamos, nesse caso, a ofensa, que é os nossos pecados. Então o Senhor coloca a questão da misericórdia no mesmo patamar, ou seja, da condicionalidade. Não haverá misericórdia para quem não exercer misericórdia, para quem não pensar no nível da misericórdia. Porque a nossa tendência é sempre julgar o outro, dizer que o outro merece ou não merece, conforme o nosso padrão, né, estabelecido, de forma às vezes preconceituosa. Quando falo preconceituosa, não é é apenas no conceito pré-estabelecido na mente, no coração, mediante uma cultura familiar, mediante um ambiente onde vivemos. Mas a misericórdia, ela é desfrutada na medida que reconhecemos que primeiro recebemos de Deus, e como recebemos de Deus, não podemos negar ao outro. Então, alguns destaques quero chamar a sua atenção sobre esse tema. A misericórdia, ela trabalha na relação de causa e efeito. Essa bem-aventurança se assemelha à lei da semeadura, aonde se colhe o que se planta. Quem semeia em misericórdia, colhe essa virtude, colhe essa dádiva também de outras pessoas. A misericórdia, irmãos, em si, de modo geral, ela não é algo muito próprio do ser humano. Do ser humano. Mas, como a graça é algo divino, alguém certa vez escreveu que é raro humano, mas perdoar é divino. No mesmo nível, a misericórdia não é muito próprio do ser humano. É muito próprio do ser humano não agir com misericórdia.
Então, nós precisamos entender a misericórdia de Deus, o tamanho, a extensão dela, para conseguir, mediante a misericórdia dádiva, essa presença dele, sua palavra, suas promessas, enfim, conseguir buscar em forma de dádiva para exercer sobre o outro. Uma segunda coisa sobre misericórdia que precisamos entender é o que não é misericórdia, ou como esse ato não deve ser usado. Primeiro, ele não deve ser usado na relação de moeda, de troca. Eu sou misericordioso com você para que você seja comigo, porque não é nesse nível que Deus trata conosco. Deus, vou ser misericordioso com você, entretanto, que você seja misericordioso com o seu irmão. Ele simplesmente é misericordioso e espera que sejamos impactados de tal forma que exerçamos misericórdia também. Que não retenhamos essa dádiva, não retenhamos essa graça, não retenhamos aquilo que Ele nos concedeu, mas possamos. A misericórdia não é algo que você deve usar para promoção pessoal, como alguns assim fazem, especialmente em tempo de eleições, né? Do saco de cimento para que você vote em mim. Jamais devemos usar a misericórdia também como trampolim para saltar, ou escada para chegar em algum lugar, ou coisa do tipo. Então misericórdia não é nenhum desses atos. Se porventura alguém vestir essa roupa de misericórdia para tentar passar ao outro, Deus, que é o Senhor, Ele sabe, Ele vai reconhecer que aquilo não é misericórdia. Então, como estes que não agem de coração, né, mas que é a misericórdia, como é que Deus vai retribuir essa mesma misericórdia para com ele, né? A não ser por dádiva, graça mesmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o encontro da verdade com a mentira. Diz que verdade e mentira se encontraram numa bela manhã de sol. E de repente, mentira disse: como é que você está? Verdade disse: eu estou bem. Mas mentira duvidou. Olha, para o seu dia ficar melhor, desse dia ensolarado, vamos até a minha casa, eu construí uma piscina. E mentira ali, meio desconcertado, resolveu acompanhar. A verdade acompanhou mentira. Só que mentira nunca fala a verdade. Adentraram por um quintal, encontraram a piscina, e mentira rapidamente se despiu e jogou-se na piscina. Começou a banhar-se e chamando verdade: vem verdade, vem verdade. Verdade constrangida mais uma vez, tirou-se as suas roupas e pulou então na piscina. Mentira disse: olha que coisa maravilhosa, você estava precisando disso já há muito tempo. Relaxar, você é muito engessado, muito. E quando verdade se descuidou por algum momento, nadou de um lado para o outro, desfrutando o dia ensolarado na piscina, mentira saiu e disse: eu te enganei, essa piscina não é minha. Pegou a roupa de verdade, vestiu e foi embora. Verdade, então, mais constrangida ainda com toda aquela situação, saiu da piscina, mas suas roupas já não estavam ali, porque mentira vestiu as suas roupas. E foi embora, fugiu. Por constrangimento, mais uma vez, mentira, verdade vestiu a roupa de mentira. E foi com muito receio, andando. Mas algumas pessoas viram e disse: você é desse jeito? Mas verdade não tinha como negar que estava com uma roupa de mentira.
Por isso a famosa frase que existe por aí, que dá mentira com roupa de verdade. Então, quando a verdade foi encontrando outras pessoas, o boato já tinha se espalhado, que ele tinha entrado na casa dos outros, tomado banho na piscina na casa dos outros, e ele não teve mais como negar. De forma semelhante é a misericórdia. Não dá para vestir-se de misericórdia sem ser misericordioso. Não vale a pena se fazer de cristão sem esses atos de piedade que nós encontramos aqui no Sermão do Monte, né? Chamadas bem-aventuranças, porque não é próprio do ser humano a ter a misericórdia. Então precisamos nos revestir de Deus, como disse o apóstolo Paulo, revestivos da armadura de Deus, né? Então, e essa armadura de Deus implica também sobre verdade, bondade, misericórdia e por diante. Bom, terceiro destaque, que misericórdia é um atributo divino. Já que eu falei que não é muito próprio do ser humano, mas é um atributo divino. Segundo a teologia, a misericórdia é o atributo comunicável de Deus. Quando eu falo comunicável com Deus, é que de alguma forma Deus deixa que esse atributo nos alcance. Deus é santo e santíssimo. Isso não muda. É muito próprio do caráter de Deus, a pessoalidade de Deus. Ele é santo. Ele não vai deixar de ser santo. Agora, quanto a ser misericordioso, ser misericordioso, ele vai continuar sendo misericordioso, mas o texto nos aponta que aquele que é misericordioso, misericórdia alcançarão. Nos dá a entender que se não agimos nesse mesmo nível de misericórdia, tentando nos assemelhar a Deus, como desfrutaremos dessa mesma misericórdia? Então, a misericórdia é um atributo divino, e quando nós agimos em misericórdia, nós nos tornamos parecidos com Deus. Aí eu lembro a vocês, Jeremias 3, 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então é um dos atos em que Deus se comunica conosco, e é possível dessa forma nós conhecermos melhor o Senhor, nesse ato de misericórdia, dessa misericórdia que não tem fim. O quarto destaque sobre misericórdia é que Cristo é o maior exemplo. Não existe nada além do que Jesus já fez, ensinou, demonstrou. A palavra misericórdia, segundo pesquisas, ela tem origem no latim, mas o latim também vem do grego, que é a junção de duas outras palavras: miserere, que significa compaixão, e cordis, que também é a raiz da palavra coração. Por isso, misericórdia é atos que vêm do coração. Talvez seja além do coração, talvez seja das entranhas. São atos que vêm de dentro, que vem recheado de sensibilidade, de alguém que tem a sensibilidade tamanha, que consegue se sentir no lugar do outro, sentir a dor do outro, se colocando de fato na pele do outro, para assim se aproximar ao máximo, sendo solidário com aqueles que precisam. Não no momento por meio de coisas, mas as coisas, elas são apenas coisas. Então o que vem da entranha, que é o afeto, que é a atenção, é o cuidado, isso que mais ainda nos faz parecido com o Senhor, e é isso que o outro sente. Você sabia que a palavra misericórdia está cerca de 150 vezes na Bíblia? E na boa parte dela, quase 70%, no livro de Salmos? Então aqueles salmistas, eles estão extremamente, em diversos testemunhos, diversos poemas, desejando a misericórdia de Deus, esperando a misericórdia de Deus, do mesmo jeito que um filhote de pássaro encontra-se no ninho, esperando que os seus pais,
seus genitores possam caçar e trazer a eles o alimento diariamente, que possa protegê-lo do perigo, que possa aquecê-lo no momento de frio. Então, assim estavam lá os salmistas esperando da bondade do Senhor. Então, misericórdia, só um Deus tão maravilhoso, só um Deus tão excelso poderia compartilhar algo tão restaurador, algo tão edificante para conosco. Um dos grandes exemplos de misericórdia nós encontramos de fato em João capítulo 8. Há vários exemplos, mas cito este, de João capítulo 8, na experiência da mulher que foi acusada de adultério, trazida até Jesus. E tudo que aquelas pessoas queriam era talvez lançar sobre aquela mulher não apenas um ato de justiça, não um ato de assertividade, mas talvez o seu próprio pecado, sua própria essência, de quem eles são, de onde eles vieram. Então eles vão até Jesus e aponta, e diz, se apegam então à lei. Senhor, a lei diz que é necessário apedrejar, corrigir, aniquilar, acabar. E muita gente ainda pensa assim, que acabando com o outro, aniquilando o outro, vai resolver o problema do mal. Você percebe, por exemplo, quando o governo, por meio da força, entra na favela, mata, às vezes, um traficante, e um morre e surge mais. Não estou querendo discutir isso aqui com os irmãos, mas estou querendo colocar os irmãos o seguinte: talvez essa estratégia não seja a melhor. A estratégia de benevolência, de programas sociais, de transformações, esse investimento nessa área possa promover mais resultados do que simplesmente aniquilar. Isso também conosco, isso nas nossas relações familiares. De vez em quando a gente quer não se reunir com determinada pessoa que causou um mal-estar na família, mas talvez esse ato de misericórdia possa restaurar aquele que está exatamente passando por essas experiências, que ele está se ferindo, está ferindo também os demais membros da família. Então, pensar com inteligência. Pensar com inteligência. Aí Jesus olha para aquela mulher, depois de confrontar aqueles corações, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, e Jesus disse para ela: ninguém te condenou? Ninguém te atirou uma pedra? Não, Senhor. Bom, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não cometa mais o mesmo. Não peques mais. Não peques mais. Então a felicidade, segundo Jesus, ajuda-nos a entender ainda mais o que Deus deseja de nós, o que é Deus e o que Ele deseja de nós, que assim façamos. E como eu falei anteriormente, misericórdia não é algo muito comum no ser humano, então nós precisamos do próprio Deus para continuar exercendo misericórdia sobre o outro. E aí eu compartilho com você uma história muito interessante que o pastor Russell Shedd, no seu livro A Felicidade Segundo Jesus, ele diz o seguinte, que uma criança indisciplinada precisou ser disciplinado pelo seu pai. O seu pai, então, prometeu a ele 10 cintadas naquela parte mais volumosa do corpo, E então o pai vai com ele para o quarto, pede para que ele se ajoelhe ali próximo à cama, virando-se aquela parte, para receber 10 cintadas. Era dessa forma que ia acontecer naquela família a disciplina. E aí o pai deu 5 e saiu do quarto. A criança disse: e não era 10? Aí ele disse: eram sim 10, mas eu quero que você entenda o que é misericórdia. E deixa o filho lá pensando. E também tinha que ficar privado de voltar a brincar na rua, das guloseimas, e até as refeições, mas tinha que ir também da casa, tinha que ficar no quarto. Só sair para ir ao banheiro e para fazer as refeições e voltar para o quarto.
Mas quando for no final da tarde, o pai disse: agora bote a roupa que vamos ali, vamos tomar um sorvete. Mas eu não estava de castigo? Estava privado de sair? Sim, é verdade, mas eu quero que você entenda o que é graça. Quero que você entenda o que é graça. Então, graça, não, misericórdia, graças, essas dádivas dos céus, não é algo que o nosso intelecto por si só é capaz de entender. Nós precisamos dessas manifestações que vão além, vai para o âmbito do nosso afeto, da amabilidade, da construção, da edificação, do ajuntar e não do dividir. Então, será que tem alguém diante de você que está precisando da sua misericórdia? De que você seja parecido com Deus, exercendo misericórdia sobre ele? Alguém que talvez se lhe deva um dinheiro e não tem com o que pagar. Talvez seja a hora de você lembrar que você nem precisa mais daquele dinheiro. Talvez seja a hora de perdoar. Seja a hora de perdoar. Por último, eu compartilho com você a experiência da parábola do bom samaritano. Lembra? Não vou ler com vocês, não quero roubar muito do seu tempo, mas essa parábola, ela é a personificação, eu acho, o melhor exemplo do que é a misericórdia. E aí, pelo menos eu lembro os passos para vocês, né? De um homem, provavelmente um judeu, que vai se deslocando de uma região a outra, se depara num determinado momento com seus bens, e alguém, os salteadores, vêm e toma o que ele tinha, mas não se contentando com o que tirava dele, talvez ele tenha reagido, não sei, mas espanca-o, deixando largado lá, sem os seus despojos, né, sem os seus bens, talvez a sorte, talvez enfrentaria a morte. E o texto diz que um escriba passou por aquele lugar, e não se aproximou daquela pessoa, onde se afastou e seguiu o seu caminho. Então, quando ele fez isso, talvez ele esteja cheio de razões, ou pseudas razões. Estava se escondendo atrás do seu discurso filosófico, dos seus saberes, como a irmã Neila colocou aqui, né? Dos seus saberes, se sentindo que sabia demais, que não ia se juntar, como dizia o Kiko, né? O Chaves, eu acho, não sei, a gentalha, né? Então ele passa e segue adiante. Mas o texto diz também que um levita, que era um obreiro, passou naquele lugar, naquele momento, e viu o homem lá, e não atendeu aquele homem. Por quê? Porque se escondeu por trás do seu discurso religioso. Achou que tocando aquele homem, não sei quem é ele, talvez estivesse indo para o culto, talvez estivesse indo para o templo, e disse: bom, se eu tocar nesse homem, eu vou me manchar, eu vou me sujar, eu vou ficar impuro, não vou poder cumprir minhas obrigações no culto. E ele passa de longe, esconde-se então atrás do seu discurso religioso, sua tradição e sua falsa modéstia. Fiquei me perguntando sobre essas duas coisas, irmãos. Se porventura nós não temos passado algum nível de tentação nessa área, em meio aos nossos discursos, sejam religiosos, seja da nossa filosofia, seja de vida, seja, enfim, de conhecimento, se a gente não se limita. Por que eu estou colocando isso, irmãos? Porque, e não é necessariamente uma crítica, mas tentando colaborar, né, com o que a irmã Neila colocou aqui há pouco, né, o orgulho de ser batista, né? Será que esse orgulho de ser batista, de querer algumas formalidades, de ser, às vezes, a nossa própria liturgia, alguma coisa do tipo, não está nos impedindo de fazer o que Deus quer que façamos?
Nossas assembleias, por exemplo, falo nossas assembleias, não necessariamente como Igreja Batista Éden, mas quantas assembleias aconteceram por aí, pessoas se machucaram por falta de misericórdia. Por falta de misericórdia. Mas o texto diz que vem um samaritano, uma pessoa que não se esperava coisa boa, viu o homem caído, teve a sensibilidade de acolhê-lo, e nesse ato de amabilidade, desprendeu do seu tempo, pensei, do seu tempo. A maioria de nós não tem tempo para nada, não é verdade, irmão? A gente não vai para o ministério, a gente não vai, eu falo como ministério, é servir em um dos ministérios, porque a gente não tem tempo. A gente, às vezes, não vai para o PGM porque a gente não tem tempo. A gente vai se afastando. Mas esse homem não, ele desprendeu do seu tempo, ele desprendeu do recurso que ele tinha, porque leva o homem para uma hospedaria e paga por aquela assistência. Ele dá muito a sua empatia, né? Não é apatia, é empatia, do empatos, que vem da mesma raiz do cardia, né? Do que vem do afeto, que vem do coração, e se vulnerabiliza diante daquele homem, né? Dividindo então parte do seu despojo, do seu bem, dos seus recursos. Então não há como ser igreja, irmãos, se a gente não pensar nessas questões. A gente vai ficar mais um religioso do que um cristão, se vocês me entendem. A gente vai ficar muito mais um seguidor de regras, né? Então a gente precisa dessa amabilidade, desse grau de sensibilidade, de empatia, de acolhimento, né? A gente fez o Dia da Graça aqui, mas acredite, uma igreja deixou de fazer um trabalho de acolhimento com as crianças, que uma pessoa resolveu fazer um curso para as crianças, tipo a BF, né? E alguém disse, não dá para a gente receber essas crianças não da comunidade. Veja como estão aqui as paredes da igreja, mas esse negócio não dá certo, né? Porque a gente gastou um dinheiro nessa pintura e agora está aí marcado de sandália, porque o povo chegava lá e botava, né, o sandalhão que vinha cheio de poeira, Cuidemos disso. Então a misericórdia é essa atenção, esse cuidado para o que está necessitado, que está caído, que está fragilizado, que às vezes não é necessariamente de bens não, viu, irmãos? Às vezes é só de amparo. Como os irmãos sabem, pelo menos boa parte de vocês sabem, eu nunca fui tanto a funeral como eu fui esse ano. Está magiando aí uns 14 ou 15. Eu queria estimular os irmãos a irem mais aos funerais, aos sepultamentos. Quando sair aí nos grupos da igreja, se você tiver como, vá. Porque por diversas vezes eu voltei desafiado a ser mais família, mais igreja, me importar menos com coisas e tentar me importar mais com pessoas. Porque a misericórdia, assim como a graça, é um escândalo, irmãos. A nossa natureza tende a rejeitá-la, mas é dessa forma que a gente consegue entender a vida, às vezes olhando para a morte que está no caixão, para a sepultura, aonde nosso corpo será devolvido, porque o nosso corpo veio do pó e para o pó voltará. Percebemos nossa fragilidade, percebemos realmente o que importa, e eu tenho tentado dizer isso para as pessoas: olha, os bens pouco importa a partir desse momento, sua carreira pouco importa nesse momento, se preocupe mais uns com os outros, Então, como Deus é misericordioso e nós queremos a misericórdia de Deus, sejamos mais misericordiosos com aqueles que Deus colocar no nosso caminho, com aqueles que Deus, refletindo sim dessa forma a imagem de Cristo, de alguma forma sendo a mão do Senhor, porque aquele que recebe, ele diz: foi o Senhor que te mandou aqui, foi o Senhor que te mandou aqui, foi o Senhor que te usou, seja para as enfermidades físicas, emocionais, espirituais, ou a ausência de bens. Que a misericórdia te alcance, para que haja abundância da graça do Senhor, vocês sejam com as mãos incansáveis do Senhor, que se abriu ali na cruz para acolher aquele homem que era o ladrão, mas estava ao lado da cruz do nosso Senhor, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim,
como entrares no paraíso. Ele creu e o Senhor diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se queremos ir para o paraíso, vamos tentar dar às pessoas que estão à nossa volta um pedacinho, um pouquinho do paraíso na terra, se é possível, com a graça do Senhor. Eu te convido a orar ao Senhor antes de irmos para os nossos lares ou outros compromissos. Querido Deus e amado Pai, me junto aos meus irmãos em oração, agradecidos ao Senhor pela Tua palavra que desafia os nossos corações. A termos mais de Ti e menos de nós mesmos, a ter mais de Ti e menos do mundo, com todas as suas ideias, todos os seus esboços, suas estruturas, tem lá o seu lugar como organização, mas que às vezes nos atrapalha muito, Senhor. Ajuda-nos a viver a benevolência, a misericórdia, para que em abundância também desfrutemos da misericórdia do Senhor, porque os misericordiosos são aqueles que alcançarão misericórdia. Que haja misericórdia em abundância nas nossas vidas, porque maior misericórdia o Senhor já nos deu, o Senhor já nos ofertou, o Senhor já derramou sobre nós. Que essa palavra seja terapêutica nos nossos corações, seja curativa, seja como um bálsamo nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos mais felizes, esperando a Tua volta, fiéis aos pés da cruz do nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus. E assim nós despedimos do Teu povo dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu infinito amor, as consolações do Santo Espírito esteja com todos vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E até os próximos encontros. Deus abençoe. O Ministério de Família está esperando vocês para fazer a sua inscrição para o Dia da Família. A irmã Cris está chegando aqui dizendo que tem algo para nos comunicar. Ok. As mulheres estão sendo convidadas para montar o time de futebol do Dia da Família. A irmã Cris está passando isso aqui, viu? Ok, se preparem aí. O céu, a terra e o mar foram criados para adorar. Toda a natureza reverenciam sua grandeza. O rio se entrega aos oceanos e obedece os seus planos. O universo chama bem que todos o adorem e eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão e eu vou. Minha alma livre está pra viver e adorar. Eu vou.
A gente está em família aqui hoje, beleza? Pega o braço do seu irmão aí do lado. Pega o braço dele, pega o braço dela. Pega o braço. Pega o braço na arquibancada, mas toma cuidado, ok?